nós vamos conversar sobre diversidade cultural. Diversidade cultural é um conceito muito importante e que tem sido muito debatido. Nós somos diferentes, nós somos únicos, cada ser humano é único e a espécie humana é marcada pela diversidade cultural. Ao mesmo tempo, a espécie humana é marcada pela unidade biológica. Nós somos todos filhos de uma mesma espécie, ou seja, somos todos seres humanos. Não há entre nós diferenças genéticas que possam influenciar no caráter, que possam influenciar no comportamento. A ciência já mostrou isso, principalmente a partir do projeto Genoma. Houve um tempo em que a própria ciência acreditava que existissem raças diferentes entre os seres humanos. Hoje nós sabemos que nós, seres humanos, somos marcados por uma diversidade cultural, porque temos um jeito de falar, um jeito de andar, de vestir, de conviver, de festejar, de lidar com os problemas, um jeito de manifestar a nossa fé diferente dos demais. Mas somos biologicamente uma unidade, ou seja, nós temos uma unidade biológica. Nós sabemos hoje que a humanidade surgiu no continente africano. O continente africano, que é aqui quando nós buscamos essa representação plana do planeta Terra, está aqui bem ao centro, é o berço da humanidade. O continente africano é o berço da humanidade e por isso, de alguma forma, somos todos e todas filhos e filhas da África. E a partir de um longo processo histórico, a humanidade foi se espalhando por todo o planeta Terra e foi se diversificando, e hoje nós somos esta grande diversidade que marca, por exemplo, a humanidade, seja na cor da pele, seja no tipo de cabelo, seja nas línguas, seja na relação com o sagrado, seja na forma de trabalhar, na forma de viver. O que nos marca é a diversidade cultural. Infelizmente, nem sempre as pessoas conseguem lidar com a diversidade cultural. E na sua dificuldade de lidar com a diversidade cultural, muitas vezes surge o preconceito, que é um outro conceito sobre o qual nós vamos conversar. O preconceito, na raiz da palavra, é a formulação de um conceito sobre algo sem antes o conhecer. O preconceito, por exemplo, pode ser julgar que um alimento é ruim por seu aspecto físico. Mas trazendo para as relações sociais, o preconceito consiste no pré-julgamento de algo sem de fato conhecê-lo. Os preconceitos em relação aos indígenas, em relação aos pobres, em relação às mulheres, em relação às pessoas homoafetivas, o preconceito em relação aos negros e negras, infelizmente, são diversos os tipos de preconceitos que estão presentes no nosso meio. Uma coisa que nós podemos afirmar é que todo preconceito é um tipo de ignorância. Ignorância no sentido de ignorar algo de fato. Por exemplo, quem é preconceituoso em relação aos negros e negras desconhece o fato de que não existem raças entre os seres humanos e que nós somos todos membros de uma única espécie. Quem é preconceituoso em relação às pessoas homoafetivas desconhece o fato de que durante toda a história humana, em todos os grupos humanos, sempre houve pessoas hétero e homossexuais e que a orientação sexual não é uma opção, mas é sim uma construção identitária. Então, os preconceitos, eles são, na verdade, a manifestação de um tipo de ignorância. E dos preconceitos surge, infelizmente, muitas vezes, a discriminação. Este é um outro conceito importante. Discriminar significa distinguir ou diferenciar. A discriminação, ela acontece quando alguém toma alguma atitude contra uma pessoa por causa de uma característica específica dessa pessoa. Uma pessoa pode ser discriminada por causa da sua etnia, por causa do seu gênero, da sua orientação sexual, da sua nacionalidade, da sua religião, da sua situação social. E uma atitude discriminatória, ela resulta na destruição
ou no comprometimento dos direitos fundamentais do ser humano, prejudicando o indivíduo, né, no seu contexto social, no contexto cultural, político ou econômico, né? Com toda certeza, todas nós já fomos ou vítima de alguma discriminação ou já presenciamos alguma forma de discriminação, porque infelizmente isso está presente no nosso meio. E entre as formas de discriminação, nós vamos conversar hoje sobre uma especificamente, que é o racismo, né? O racismo é uma forma de preconceito e discriminação baseada num termo controverso. Né? Controverso por quê? Porque ele é um termo que vem da palavra raça, e nós hoje já sabemos que não existem, né, raças entre os seres humanos. Mas até o século XIX, compreendia-se que a cor da pele e a origem geográfica das pessoas podiam promover uma diferenciação de raças, né? Hoje nós sabemos que não. Como eu já disse, somos todos e todas membros de uma mesma espécie, né, que é a espécie humana. E o racismo é um mal que afeta a vida de muitas pessoas, né? E como é uma relação ultrapassada e errada, né, precisa ser, né, superado. Né? O Brasil foi o último país americano a abolir a escravidão. E será que a abolição garantiu os direitos fundamentais ao povo negro, aos ex-escravos? Né? Para pensar sobre isso, nós vamos ver alguns dados da realidade brasileira. Primeiro, negros e negras são 54% da população brasileira. Quando nós falamos negros, nós estamos falando de pretos e pardos. O IBGE utiliza, né, essa nomenclatura quando faz o censo: preto, pardo, branco, indígena. Somando os pretos e pardos, né, nós temos negros e negras, que são 54% da população brasileira. Será que 54% dos nossos deputados e deputadas, dos nossos governadores e governadoras, dos grandes empresários são negros? Será que quando nós chegamos, por exemplo, num restaurante de luxo, nós encontramos 54% de negros e negras ali? Se não encontramos, é porque tem algo errado, né? E nós sabemos que tem algo muito errado nisso, né? E a partir daqui, eu quero que a gente veja alguns dados. Olha, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, negros somam 75,4% dos mortos em decorrência de intervenções da polícia em 2018. Os dados que eu vou apresentar aqui agora são todos deste Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, que foi publicado recentemente, né? Então, nós podemos perceber com clareza, né, que há um diferencial aí terrível, né? 75,4% dos mortos em decorrência de intervenções da polícia em 2018 eram negros ou negras, né? E também compunham mais da metade dos policiais mortos em confronto, que também eram negros, né? Outro dado importante: das mulheres assassinadas pelo machismo, 6 em cada 10 são negras, né? Vejam, é um outro dado para que a gente possa pensar um pouco sobre ela, né? Sobre ela. A dolorosa realidade, né, essa realidade difícil, ela se reflete ainda, né, nos números do IBGE, né? Ó, entre 2012 e 2017, a taxa de homicídios, ela manteve-se estável na população branca, mas ela cresceu entre pretos e pardos de 37,2% para 43,4% dos homicídios, né, por 100 mil habitantes. Veja, é um outro dado também sobre o qual a gente precisa pensar, né? E continuando com esses dados que infelizmente são terríveis, mas sobre os quais nós precisamos pensar. Vejamos aqui, olha, sem coleta de lixo, nós temos 12% da população negra contra 6% da população branca. Olha que dado interessante para a gente pensar, né? Pegando a população brasileira, quem não tem acesso à coleta de lixo? 12% dos negros e negras não tem, 6% dos brancos não tem. Outro dado,
A população sem direito ao abastecimento de água. 20% da população negra contra 11% da população branca. Sem esgoto sanitário, 43% da população negra contra 26% da população branca, né? São dados que nos obrigam a pensar, né? Nós precisamos falar sobre eles para que a gente possa intervir para mudar, né, esta realidade, né? E, infelizmente, esses dados não param por aqui. Por exemplo, no primeiro trimestre de 2019, em São Paulo, a polícia matou uma pessoa preta a cada 16 horas. É um dado terrível, né? E nós precisamos falar sobre eles, né? E, além disso, nós temos essa subrepresentação, como eu já disse, né? Negros e negras não estão representados devidamente nos espaços de poder, nem nos espaços empresariais, nem mesmo nos espaços religiosos, né? Vejam, são dados interessantes, e eu estou trazendo aqui a imagem do João Pedro e do Miguel para simbolizar um sem número de crianças negras, né, de adolescentes negros e negras que morreram ou que foram assassinados no Brasil em 2019 e 2020. Um fato que não vem acontecendo só no Brasil. E por causa disso, nós vimos durante este ano eclodir aí um grande movimento nos Estados Unidos, na Europa, né, que é Vidas Negras Importam, né? Este movimento ele eclodiu depois que um policial estadunidense matou o George Floyd, né, e ele, inclusive, no momento que estava morrendo, ele disse uma frase que ocupou a mídia, a internet: eu não consigo respirar. E a partir daí começou este movimento, Vidas Negras Importam. Com este movimento, negros e negras não querem dizer que as outras vidas não importam, né? Importa toda e qualquer vida, mas é preciso que a gente tenha clareza que são as vidas negras que estão em risco neste momento social que nós vivemos, marcado ainda pelo racismo, marcado aí ainda pelo preconceito, né? Este movimento ele vem crescendo. Vejam, esta imagem, que talvez vocês já devem ter visto na televisão, é a imagem de uma estátua de um traficante de escravos, traficante de africanos escravizados, né, numa cidade da Inglaterra, que foi derrubada pela população, né? Nós vimos agora, durante essa semana, que no lugar desta estátua foi colocada uma outra estátua de uma líder, né, de uma liderança comunitária negra, né, naquela cidade. Veja, é um movimento importante, né, nesse sentido. E foi a partir dessa luta, né, que aqui no Brasil também nós temos negros e negras buscando ocupar espaços de poder. E é importante que a gente saiba que a luta contra o racismo não é uma luta apenas das pessoas negras. Todos e todas precisamos lutar contra o racismo. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É preciso lutar contra o racismo.